O que acontece depois que morremos? Essa é uma das maiores perguntas presentes em religiões, filosofias e até mesmo na ciência. Desde os tempos antigos, a humanidade tenta entender se a morte é realmente o fim ou apenas uma passagem para algo maior. Para muitos povos, há uma crença de que algo continua depois que morremos, seja através do espírito, da alma ou até de uma nova forma de existência. No Antigo Egito, por exemplo, acreditava-se que a alma do finado passava por um julgamento no além para determinar o seu destino. No hinduísmo e no budismo, a ideia da reencarnação sugere que a alma retorna em novos corpos, ao longo de várias vidas, até atingir um estado de iluminação. Já na tradição cristã, judaica e islâmica, a crença na vida após a morte envolve conceitos como ressurreição, céu e inferno, onde a alma recebe recompensas ou punições baseadas em suas ações na Terra. Enquanto isso, os físicos teóricos exploram a possibilidade de que a consciência esteja ligada a fenômenos quânticos. Algumas pesquisas sugerem que a consciência pode ser mais do que somente uma função biológica, podendo ter um papel fundamental na estrutura do universo. Mas o que exatamente isso tudo significa para a maneira como percebemos a realidade? Foi a partir desses questionamentos que o físico teórico Hugh Everett III apresentou uma ideia revolucionária, a interpretação dos muitos mundos. A teoria traz um entendimento da mecânica quântica que propõe a existência de múltiplos universos paralelos, sugerindo que, em vez de existir um único resultado para cada evento, todas as possibilidades ocorrem simultaneamente também em outros universos. Poderia a consciência existir simultaneamente em diversas realidades, moldando a visão que temos do mundo? Essa conexão entre física quântica e consciência abre um campo de possibilidades e questionamentos sobre a natureza da realidade e da existência humana. Alguns experimentos indicam que a observação pode influenciar o comportamento de partículas subatômicas, levando alguns teóricos a cogitarem que a consciência pode sim desempenhar um papel ativo na construção da realidade. Segundo a teoria de Everett III, o universo pode se dividir em inúmeras versões diferentes a cada momento. Imagine que a cada escolha que fazemos, um novo universo paralelo se forma, permitindo que todas as possibilidades convivam. Se nossa percepção da realidade for unicamente um fragmento de um sistema muito maior, será que o que chamamos de realidade é só a versão que conseguimos experimentar? E mais, será que a consciência está restrita a uma única linha do tempo? Ou pode transitar entre essas diferentes versões do universo? Essa possibilidade, embora inicialmente ignorada pela comunidade científica, com o tempo ganhou relevância e passou a ser considerada uma das teorias mais importantes sobre a natureza da realidade, se conectando à ideia de que nossa consciência pode, de alguma forma, estar transitando entre essas múltiplas realidades. Um pensamento que amplia ainda mais as discussões sobre o significado da vida e da morte. Se a teoria estiver correta, para cada decisão que tomamos, uma infinidade de alternativas se concretiza em universos paralelos, expandindo nossa existência de maneiras inimagináveis. Mas e se ao invés de um único campo, estivermos percorrendo múltiplas jornadas ao mesmo tempo? Isso poderia explicar fenômenos como déjà vu, intuições inexplicáveis e até mesmo a sensação de familiaridade com lugares e pessoas que nunca vimos antes. Essa teoria indica que nossa percepção do mundo é somente uma parte de uma realidade maior, onde diferentes versões de nós mesmos vivem experiências diferentes sem nos darmos conta. Será que há realmente incontáveis versões de nós mesmos, vivendo vidas distintas, seguindo caminhos que nunca imaginamos? Nossa percepção do mundo pode ser apenas uma das infinitas variações possíveis, um reflexo de escolhas que determinam qual versão da realidade experimentamos. E se o destino for só uma das muitas possibilidades que coexistem, será que nossas decisões realmente importam? Ou será que todas as escolhas já acontecem em diferentes linhas do tempo, cada uma levando a um desfecho distinto? E quando o cérebro para de funcionar, será que a consciência simplesmente deixa de existir? Ou poderia haver algo além que ainda não compreendemos? Será que a consciência é um fenômeno emergente do cérebro ou pode existir independentemente dele?
A mecânica quântica sugere que a observação influencia diretamente o estado da matéria, o que leva a investigações sobre até que ponto a consciência molda a realidade ao nosso redor. A ideia também levanta questões filosóficas sobre identidade e livre-arbítrio. Se existimos em múltiplas realidades simultaneamente, será que somos os mesmos indivíduos em cada uma delas? Ou cada versão nossa desenvolve sua própria identidade ao longo do tempo? Essas perguntas ampliam o debate entre ciência, filosofia e espiritualidade, submetendo a humanidade a reconsiderar conceitos fundamentais sobre a vida, morte e a estrutura do universo. O Dr. Sam Parnia, médico e pesquisador, busca entender o que acontece com a consciência durante a morte clínica. No projeto AWARE, ele investigou relatos de pessoas que passaram por paradas cardíacas e, mesmo sem sinais de atividade cerebral, descreveram detalhes do que aconteceu ao seu redor enquanto estavam inconscientes. Alguns afirmam ter visto médicos realizando procedimentos, outros ouvido conversas e até percebido eventos que ocorreram fora da sala onde estavam. Esses relatos inquietam os cientistas porque desafiam a visão tradicional de que a consciência desaparece assim que o cérebro para de funcionar. Se essas experiências forem reais e não puderem ser explicadas por processos neurológicos conhecidos, isso pode indicar que a consciência não depende exclusivamente da atividade cerebral e talvez continue de alguma forma além da morte. Outras pesquisas na física moderna, como o experimento da dupla Fenda, mostram que a realidade pode ser bem diferente do que imaginamos. Esse experimento, realizado inicialmente por Thomas Young e depois aprofundado com estudos quânticos, revelou algo impressionante. Partículas minúsculas, como elétrons e fótons, podem agir de duas formas diferentes, como ondas ou como partículas, dependendo de como são observadas. Quando ninguém está olhando, elas parecem existir em vários lugares ao mesmo tempo, um fenômeno chamado superposição. Mas assim que são medidas, escolhem um único local e comportamento, como se a própria observação afetasse a realidade. Isso gerou questionamentos profundos sobre o papel da consciência no universo. Se a observação pode influenciar o comportamento das partículas, será que a consciência tem um papel mais importante na construção da realidade do que imaginamos? Alguns cientistas acreditam que esses fenômenos podem estar ligados à forma como experimentamos o mundo, levantando a possibilidade de que a mente não esteja só no cérebro, mas também conectada a algo maior. Essa ideia alimenta teorias que sugerem que a consciência pode não estar limitada ao corpo físico, mas ser parte de uma estrutura fundamental do universo. A ideia de que podemos simplesmente desaparecer pode ser difícil de acreditar. Isso desafia nosso instinto de sobrevivência e nosso desejo de continuidade. Desde os primórdios da humanidade, desenvolvemos crenças e narrativas que tentam dar sentido ao que acontece após a morte, seja através da religião, da filosofia ou até mesmo da ciência. A ideia do nada absoluto é perturbadora justamente por ir contra a nossa experiência cotidiana, onde tudo parece seguir um ciclo constante de transformação. Aceitar o fim definitivo da consciência também exige encarar a fraqueza da nossa existência e a chance de que tudo que vivemos e aprendemos possa um dia simplesmente deixar de existir. Será que a consciência pode sobreviver à morte do corpo? Essa questão estimula não só a nossa compreensão científica, mas também a nossa intuição sobre a existência. Se tudo que vivemos e sentimos for só uma pequena parte de uma realidade muito mais vasta e complexa, talvez a morte não seja o fim absoluto, mas uma transição para outro estado de ser. Essa ideia ressoa com diversas correntes filosóficas e espirituais que enxergam a consciência como algo além do nosso corpo físico. No platonismo, por exemplo, a alma seria imortal e provisoriamente conectada no corpo. Já em religiões como o hinduísmo e budismo, a reencarnação sugere um ciclo constante de renascimentos e aprendizados. Entre as várias tentativas de responder a essa questão, uma das mais interessantes vem da física quântica, que sugere uma possibilidade surpreendente. Talvez a consciência nunca desapareça por completo. Se a física quântica aponta para múltiplas realidades coexistindo, poderia a consciência ser um fenômeno que atravessa essas dimensões? Talvez a morte seja um deslocamento da percepção, um caminho para outra camada da existência que ainda não compreendemos completamente.
E se nossa percepção da realidade for uma fração de algo muito maior? Algo que ainda não compreendemos completamente. Isso nos leva a questionar se a própria estrutura do universo pode permitir que a consciência continue além do que conhecemos como vida. Imagine se, ao invés de um ponto final, a morte fosse apenas uma mudança de estado, como uma porta que se abre para outro nível de existência. O que você faria se soubesse que sua consciência poderia continuar de alguma forma? Se a existência for mais complexa do que percebemos e o universo for um vasto campo de possibilidades interconectadas, será que realmente há um limite para a experiência da consciência? Essas perguntas desafiam o que consideramos real e nos levam a explorar caminhos que unem filosofia, ciência e espiritualidade. Se nossa mente interage com as estruturas da realidade, isso pode significar que estamos imersos em um sistema muito maior, onde a vida e a morte são fases de um processo contínuo. Essa perspectiva não só desafia o que sabemos sobre a existência, mas também levanta novas possibilidades sobre como percebemos a passagem do tempo e a nossa própria identidade. Se cada possibilidade se concretiza em um universo separado, será que a morte é apenas o encerramento de uma dessas trajetórias, enquanto a nossa consciência segue existindo em outra? Se nunca experimentamos o fim absoluto, isso significa que nossa percepção sempre encontrará um caminho para continuar, independentemente do que aconteça em uma única realidade. Essa ideia tem impactos profundos para a forma como entendemos a existência, a consciência e até mesmo a mortalidade. Dentro dessa teoria surge a intrigante ideia da imortalidade quântica. Essa teoria radical desafia tudo o que acreditamos sobre a morte, sugerindo que, mesmo que uma versão de nós deixe de existir em um universo, a nossa consciência pode continuar em outra linha do tempo, onde ainda estamos vivos. Em outras palavras, nunca realmente experimentamos o fim absoluto, pois sempre existiria um universo no qual seguimos vivendo, sem que percebamos a transição. Se isso for verdade, a imortalidade não seria algo extraordinário e para poucos, mas sim uma consequência inevitável da própria estrutura do universo. Como isso mudaria a nossa visão sobre o tempo e a mortalidade? Será que o medo da morte perderia o sentido se soubéssemos que nossa existência nunca é realmente interrompida? Talvez o próprio conceito de fim seja uma ilusão e, em vez disso, a nossa consciência esteja navegando continuamente por diferentes realidades, moldando nossa percepção do que chamamos de vida. Essas perguntas abrem um novo horizonte de reflexões, transformando não só a maneira como entendemos a morte, mas também como escolhemos viver cada momento. Imagine que alguém sofre um acidente muito grave. Em uma realidade, essa pessoa pode não sobreviver, mas em outra ela pode sair ilesa. Segundo a ideia da imortalidade quântica, nossa mente sempre seguiria para a realidade onde ainda estamos vivos, sem que percebamos as mudanças entre os universos. Agora pense em outras situações cotidianas. Um desvio repentino que impede que você esteja no local de um desastre. Um diagnóstico médico assustador que depois se revela um erro. Ou até aquele momento em que você sente que deveria ter sofrido um grande acidente, mas algo parece ter interferido no desfecho. Será que essas situações são apenas coincidências? Ou poderiam ser evidências de que estamos constantemente migrando para realidades onde seguimos existindo? Se essa teoria for verdadeira, então a morte pode não ser o fim absoluto, mas sim um ponto de transição para outra linha do tempo, onde a continuidade da consciência é garantida. E isso levanta uma questão fascinante. Se a realidade só se define quando interagimos com ela, será que a nossa consciência tem um papel mais ativo no universo do que imaginamos? Alguns cientistas sugerem que a própria existência pode estar conectada à percepção e ao pensamento, o que poderia mudar completamente como entendemos o mundo ao nosso redor. Pense nos sonhos que parecem tão reais, nas memórias que surgem sem explicações, naquela sensação estranha de já ter vivido uma situação antes. E se tudo isso fossem indícios de que a nossa mente está interagindo com múltiplas realidades ao mesmo tempo? Diante dessas questões, alguns cientistas começaram a explorar hipóteses ousadas. Isso poderia explicar fenômenos estranhos como o déjà vu, a sensação de que já vivemos determinados momentos antes, ou até mesmo as experiências de quase-morte, que continuam desafiando nosso entendimento sobre o que significa estar vivo. Algumas pessoas que passaram por experiências de quase-morte relatam que viram luzes brilhantes ou até sentiram que estavam observando tudo ao seu redor, mesmo quando seu coração já havia parado de bater. Em muitos desses relatos, há uma forte sensação de consciência separada do corpo físico,
como se a mente continuasse funcionando independentemente da matéria. Essas histórias levantam perguntas profundas. O que acontece no momento da morte? O que explica essa lucidez em momentos em que o cérebro deveria estar inativo? Se considerarmos as implicações da imortalidade quântica, poderíamos imaginar que a consciência simplesmente transita entre realidades, encontrando novos caminhos para existir. Será que essas experiências seriam vislumbres desse fenômeno? Alguns cientistas sugerem que talvez essas vivências sejam mais do que ilusões da mente, e sim indícios de que nossa consciência pode continuar de alguma maneira, mesmo quando o nosso corpo para de funcionar. Outro fenômeno curioso é o chamado efeito Mandela, que acontece quando muitas pessoas lembram de eventos de forma diferente do que está registrado. E um exemplo famoso é a crença de que Nelson Mandela teria morrido na prisão nos anos 1980, quando, na realidade, ele foi libertado e se tornou presidente da África do Sul. Outros exemplos incluem a suposta mudança no logotipo da marca Monopoly, onde muitos acreditam lembrar do mascote usando um monóculo, embora ele nunca tenha tido um. Essas discrepâncias na memória coletiva fazem alguns teóricos sugerirem que pequenas mudanças na realidade podem estar ocorrendo, possivelmente como resultado de transições sutis entre diferentes versões do universo. Algumas teorias dizem que isso pode ser uma pista de que, sem perceber, estamos mudando de uma realidade para outra. Curiosamente, algumas religiões e filosofias antigas já falavam sobre a ideia de que a consciência continua depois da morte. O hinduísmo e o budismo, por exemplo, acreditam na reencarnação, que é a ideia de que a nossa alma pode renascer em um novo corpo. No espiritismo, essa crença é ainda mais detalhada, sugerindo que cada nova vida traz aprendizado e evolução espiritual. Já no Antigo Egito, a vida após a morte era vista como uma jornada, onde a alma passava por testes antes de alcançar seu destino. Se a ideia da imortalidade quântica estiver certa, talvez essas crenças sejam versões antigas de algo que a ciência está começando a estudar, sugerindo haver um princípio universal por trás dessas tradições. Se nossa consciência realmente não tem fim, isso muda a forma como pensamos sobre a vida e a morte. Em vez de termos medo do fim, podemos focar em viver da melhor maneira possível, já que nossas escolhas podem moldar o caminho que seguimos. Isso significa que cada decisão pode levar a um futuro diferente, criando novas realidades onde continuamos existindo. Além disso, essa visão amplia nossa compreensão sobre a existência, unindo conceitos científicos e espirituais para explorar o verdadeiro significado da continuidade da consciência. Embora a imortalidade quântica ainda seja uma ideia teórica e não comprovada, ela nos faz refletir sobre como percebemos o mundo e nosso próprio papel nele. Se tudo ao nosso redor é parte de uma grande rede de possibilidades, então nossa consciência pode ser mais poderosa do que imaginamos, influenciando nossa jornada de maneiras que ainda estamos tentando entender. Talvez no futuro a ciência consiga unir os pontos entre essas antigas crenças e novas descobertas, revelando que a continuidade da consciência é mais do que um conceito filosófico, religioso, podendo ser uma realidade fundamental do universo.